Primeiro, quero agradecer a presença de todo mundo. Estou muito feliz com essa exposição e tive uma felicidade muito grande de poder ter duas pessoas muito queridas que são, além de curadoras, são minhas amigas. Além de curadoras, são minhas amigas já há um tempo, até muito tempo, não via mais, e que tem acompanhado também um pouco o processo do trabalho ao longo do tempo. Então, essa exposição também tem essas camadas de tempo, né? Ela pega momentos diferentes da minha produção. E agradecer também ao Centro Meritônio, a equipe do Centro pelo acolhimento também, a equipe educativa que tem feito também um trabalho muito interessante com as escolas que tem visitado. E agora acho que você primeiro se apresenta. Júlia vai se apresentar, depois Dani também falar um pouco sobre a trajetória delas. Boa tarde a todos. Meu nome é Julie Dumont. Eu sou curadora independente, tive galeria em São Paulo há 2 anos. E depois disso eu criei o meu projeto atual, que se chama The Bridge Project, literalmente a ponte. Eu sou belga e o meu projeto faz essa ponte assim, entre artistas de contextos, background diferentes, diversos, vários estágios de carreiras e territórios diferentes também. Porque a arte é esse lugar de troca, de conversa, então, aproveitando o fato que eu sou estrangeira, eu faço essas conexões. E assim que nasci e cresceu o projeto, principalmente entre Brasil, Bélgica e um pouco Nova York. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos, também estou bem contente de estar aqui com o Juan e com o Julinho. Meu nome é Daniela Velar, eu sou curadora independente e também trabalho junto a algumas instâncias, enfim, produzo textos e realizo curadorias com outras plataformas, galerias, instituições. Faço parte de uma iniciativa no Rio, independente, que se chama Refresco. Como eu disse, é uma iniciativa independente, então a gente já realizou uma série de projetos distintos, seja exposições, residências, grupo de estudos, encontros. Tenho um background bem acadêmico, sou mestre em estudos contemporâneos das artes, venho de uma formação em psicologia, acho que isso diz muito sobre a minha forma de pensar a curadoria hoje. Estou na reta final de um doutorado em comunicação, onde também pesquiso estética, filosofia da arte e tudo mais. E principalmente no último ano eu fiz uma série de exposições independentes no Rio, explorando espaços ociosos, espaços porosos, espaços bastante pouco usuais, como uma fábrica desativada, uma sala comercial desativada, entre outras propostas. Eu vou introduzir vocês um pouco do que vai acontecer hoje aqui. A gente pensou uma espécie de roteiro, né, uma mínima estruturação, mas eu acho que há um interesse muito grande aqui da mesa, né, do artista e de ambas as curadoras, de ouvir vocês, de conseguir compor, né, de fato uma conversa, não se trata de uma palestra. Então acho que não é do nosso interesse falar e esperar que vocês façam perguntas depois. O que eu quero dizer com isso é que vocês podem interromper e trazer questões, eventualmente interrupções e compor, como eu disse, né, com a nossa fala, com as impressões de vocês sobre essa exposição individual do Juan. E daí eu acho que vale dizer que a gente pretende contemplar, por exemplo, a questão desse grupo de trabalho, né, que foi escolhido para estar aqui, como foi o processo de pensar essa tipografia, significa como foi pensar o desenho que é feito aqui nesse espaço expositivo, como a exposição é pensada a partir de uma ideia talvez de núcleo. Também a gente vai explorar um pouco de especificidades e de impressões, né, das curadoras do trabalho do Juan e, claro, muito vem também como fruto dessas conversas, como o Juan falou, que são um pouco imantadas por esse fator do afeto, né? E aí eu acho que é uma impressão nossa de que o afeto é um vetor muito importante na produção do Juan e não à toa o afeto também acaba sendo um elemento, um aspecto importante
na própria criação e na ideia dessa exposição, a partir desse diálogo, né, que vem acontecendo já há um tempo e que, como resultado, produz essa individual. Acho que é isso. Então, vamos lá. Coisa inicial, eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi no ano passado, quando eu mostrei pela primeira vez o trabalho, 11 horas. Foi uma coletiva que a Dani organizou na galeria da Mari Matsumoto, em que, acho que um dia antes da abertura, eu escrevi esse texto porque, eu não sei, acho que eu tive coragem de contar, porque, apesar de contar sempre ou escrever sempre sobre os trabalhos, tem trabalho que é mais difícil escrever sobre o trabalho. Então, não sei, aí um dia antes me deu eu escrevi esse texto. 11 horas é a última hora antes do dia acabar. Um relógio com defeito que nunca atravessa o meio do dia, meia-noite. Vai até o 11 e para. A única alternativa ao ponteiro é voltar atrás. Isso não é uma coisa da pintura. A gente estava numa estrada indo para o Santo Expedito a cavalo. Era um bairro com nome de santo, do qual meu pai sempre fora muito devoto. Era fim de tarde e tudo de repente ficou um amarelado ouro, meio âmbar, meio fim do mundo. Eu falei para ele que queria viver para sempre ali naquele dia. Uma estrada, os cavalos, a tarde, a mãe, a avó, a Rê, o Emanuel esperando a gente voltar. Ele desenhou no meu braço, com uma caneta Bic, um relógio com 1 hora a menos, 11 horas. Eu era criança e a única coisa que disse ao meu pai foi: mas se fizer isso, o menino Jesus nunca vai nascer. A coisa cristã do meio da noite certamente deve ter algum significado. Não pensava em Jesus claramente, mas no presente que nunca abriríamos. Espero que aí também esteja de sol. Um beijo. Eu queria introduzir uma fala, voltando para o título, que é 11 horas, que você fala de um momento, de um dia bem específico da sua vida. E conhecendo o seu trabalho, me dei conta, enfim, eu acho que você é muito generoso nisso, escrevendo sobre cada trabalho, explicando um pouco da genese dele, no momento qual corresponde, mas todo trabalho seu é meio que um fragmento de um diário ou uma carta para alguém. E da minha forma também tem essa dimensão do afeto, que é muito presente, embora o trabalho tenha uma feição muito minimalista, com pouca intervenção. Queria saber mais, se você puder elaborar um pouco mais sobre tanto os trabalhos da exposição mesmo e como esse norte de captura de momentos e cartas para pessoas norteiam o seu trabalho. Eu acho que a questão do afeto, ela é importante, acho que é um ponto condutor assim, do trabalho, do tempo, porque eu acho que eu pratico também um pouco isso na vida, assim. Então, eu vou trabalhar com pessoas que eu tenho muito afeto, então me sinto muito confortável trabalhar com vocês e convidar vocês para escrever. Eu trabalho numa galeria que é uma pessoa que eu gosto muito também, além de trabalhar com ela. O montador dessa exposição também é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Então, eu acho que eu tento também, por mais que o trabalho e a vida sejam coisas que têm esses momentos, de trazer um pouco, de se apaixonar por aquilo, porque senão não tem muito sentido. Então, acho que
a paixão ela move desde a hora que eu escolho uma coisa que está jogada na rua para levar para minha casa, que eu acho que esse deslocamento também tem isso de tipo, eu não estou levando para um ateliê, estou levando para minha casa. Então, essa coisa de trabalhar e, enfim, morar no mesmo lugar, tem um pouco esse lugar meio sagrado de você convida para sua casa alguém que você gosta. E as coisas. Um lugar de intimidade. Então, esses objetos também eu me relaciono de certa forma com eles. E talvez para mim não conviver com eles, ou eu preciso de um tempo convivendo com eles para eu não conviver mais com eles. E acho que é isso. E as cartas são sempre isso mesmo. Uma vez estava eu e o Juan andando no Oscar Freire, eu acho. Isso não faz tanto tempo, porque a gente não se conhece há tanto tempo. Diferente da relação dele com a Julie, que eu acho que vem de mais tempo. E aí eu vi ele se relacionando com o objeto que ele olha em uma caçamba, que acho que era uma madeira. E aí eu vi no olhar dele um fascínio com aquela coisa que estava ali. Enfim, eventualmente suja. E aí ele diz, que lindo! E eu achava que era uma vitrine. E a gente caminha até ele empunha aquele objeto e leva na nossa viagem de volta no metrô. Isso para mim é muito simbólico, porque era no momento em que a exposição já estava em curso, as conversas e todo esse pensamento da escolha dos trabalhos, e evidentemente eu que já estava criando uma intimidade com a produção do Juan, já percebia isso da escolha de uma materialidade que é encontrada no espaço da cidade, que é encontrada eventualmente numa caçamba. E aí eu entendi o vetor de afeto que operava esse olhar para aquele material de descarte, né? A forma como ele pega e levou para casa. E aí ele leva esse material para o apartamento dele, que é o ateliê, onde eu vou pela primeira vez e a gente se conhece para fazer uma visita de ateliê, que é ao mesmo tempo uma visita na casa dele, onde sempre tem um pão de queijo, um café preto sendo passado na hora, um suco, um bolo e talvez uma coisa a mais. Então eu acho que tudo isso é uma espécie de ecossistema que diz muito dessa relação. Tem uma questão aqui que é a questão do deslocamento, né? Que inclusive permeia, enfim, a própria história, a narrativa, permeia o processo, porque você é mineiro, essa coisa de café, pão de queijo, quentinho, pura verdade. Eu tenho andando na rua, falando de filtrar emoções e coisas da vida, ele catou um filtro na rua, um filtro assim, que ele usa em várias séries de trabalho. E eu acho interessante pensar como esse deslocamento faz que tem um lugar de observação de como funciona uma cidade que você não conhece ao chegar. Isso aconteceu com você em São Paulo, aconteceu em Bruxelas no ano passado, fizemos uma residência junto com o artista inglês Theodore Ribeira Guaia, uma coletiva lá. E eu acho que seria interessante ter a sua experiência sobre esse deslocamento que você operou, tanto na vida pessoal e como você opera ele também nos trabalhos. Eu acho que talvez esse interesse também por pensar um pouco essa dinâmica mais do urbano, ao contrário de, parece que é uma coisa contrária ao que eu vivia, né? Assim, uma cidade muito pequena, e aí tinha um pouco esse fascínio, essa ideia de que São Paulo era um lugar muito bonito, não sei o quê. E aí eu nunca consegui achar que São Paulo não era bonito. E aí eu fiquei, as pessoas vêm pra cá e talvez é a mesma relação que tem com Minas. As pessoas acham Minas um lugar lindo, elas vão lá sempre em paz, elas descansam. E pra mim é exatamente o contrário. Acho que a ideia de um centro urbano em que as pessoas estão vivas e fazendo coisas, e trabalhando e se amando, sei lá, tem um pouco isso. E o estranhamento, eu acho que é uma coisa que, assim como qualquer viagem que você faz
chega num lugar, parece que você está mais atento a coisas que no dia a dia, os caminhos, enfim. Então, eu acho que quando eu fui para a Europa, para Bruxelas primeiro, eu queria entender também um pouco de o que se joga, tem muito essa coisa, acho que eu vejo a beleza no que o outro descarta, né? O que se descartava lá. E aí foi um monte de guarda-chuva em Bruxelas, né? Eu entrei meio que num desespero, assim, tipo, a primeira semana. A gente chegou, era verão, mas estava só chovendo, aquela tristeza e frio. E Bruxelas é uma cidade pequena também, não tem tanta essa coisa de cidade, né? Não tem tanto prédio, as casas mais baixas e tal. E não tem tanto resíduo de construção, porque não é igual São Paulo, toda hora a principal coisa do meu trabalho é pegar coisas de construção. Aí no primeiro dia, assim, na primeira semana só chovia e aí eu via só guarda-chuvas que as pessoas iam descartando. Eu falei, então vai ser isso. Aí comecei a olhar no guarda-chuva e perceber que tinha desenho, aí tinha uns que tinha uma cor, eu achava muita cor. Aí fui filtrando e fui pegando e fiz um trabalho. E aí a exposição Cold Rain. E aí tinha essa coisa da chuva fria. Aí foi se conectando também meio que sem... Até esqueci o que era a temática, porque não tinha uma temática, foi fazer uma residência, então estava meio livre, mas tinha essa coletiva no final. Então, acho que eu fui sentindo a cidade e depois fui entendendo que eu poderia trabalhar com outros materiais também, e aí fui encontrando outras coisas lá que eu não encontro aqui, assim, sei lá, uma capa de proteção de moto que parece uma lona, porque lá todo mundo que deixa a moto na rua usa essa caixa para chuva. E aí você vai criando, parece um outro repertório visual de abandono de coisas. Então eu acho que isso me desperta o interesse, assim, de falar assim, tem pesquisa nenhuma, mas o que eu tenho é uma vontade de me apaixonar por coisas novas. Então, eu sempre estar buscando um outro elemento para enxergar no mundo. Sim. Tem uma história muito bonita que eu acho que eu poderia contar, que fala muito desse lugar do estrangeiro, de deslocamento, do estranhamento, que é aquela caixa de fósforo pequenininha. Bruxelas também foi um momento que eu comecei a entender que era uma coisa que eu não queria ter muito, que é uma relação de comprar objeto que já tivesse um uso ou que eu achasse que um objeto e que não necessariamente eu ia usar para aquela função. E aí lá tinha um mercado de pulgas no centro da cidade, que até o Zé ter pedido, falou, você tem que ir lá, você vai amar, você vai ficar doido, você vai querer comprar tudo. Enfim, a minha mala de volta era só brinquedo desse lugar aí. A minha também. E aí, sim, deixei umas coisas lá pra gente trazer também. E aí eu comecei a ir, aí primeiro dia eu olhei, assim, fui entendendo o que se vendia também. E aí comprei duas coisas, tá? No primeiro dia. São trenas, são aquelas trenas que estão ali, porque lá se vende muito material de coisa de ferramenta de construção, chave de fenda, disco de cortar, sei lá, tudo de segunda mão. Para eles estava barato, para mim não. Enfim. E aí eu fui comprando ao longo das semanas que eu fiquei lá, voltava na feira e comprava as trenas que eu achava. Eu comecei a achar bonito, eu nunca tinha visto essa coisa escrita na trena, porque as daqui são sempre livros. Aí eu falei, acho que vou fazer um trabalho com essa coisa da escrita. E aí, paralelo a isso, eu falei, preciso comprar uma coisa para levar para os meus amigos. Aí eu falei, eu vou comprar uma coisa pequena, uma lembrancinha. E aí eu vi uma caixinha de fósforo, que eram vários pássaros. E aí tinha outra caixinha de fósforo que era todo laranjinha de uma marca que chamava Moneta. Aí eu comprei, levei para esse espaço que era onde era a residência.
e ficava no cantinho perto da porta, e a gente sempre deixava a porta fechada, porque essa residência era numa rua que passava muita gente, e aí era como se fosse uma vitrine a residência, né? Ficava a porta fechada, não sei o quê. Aí um dia, não sei porquê, eu larguei a porta, estava muito quente, né? Larguei a porta aberta. Aí a gente estava lá trabalhando, eu e o Theo, de repente entrou um menino, de sei lá, uns 10 anos assim, e começou a falar em francês. E sei lá, eu não entendo muito, entendi, eu estava começando a entender um pouco de francês, aí eu respondi com ele, só que ele queria ir no banheiro, ele foi no banheiro, aí ele voltou e começou a olhar para os trabalhos e falar, essa bola de futebol, isso é um bom goleiro, não sei o que, tinha um trabalho que era uma bola que eu tinha achado, aí tinha os guarda-chuvas, ele começou a se relacionar com esses objetos que ele também vê na rua, porque ele tá com um monte de criança também. Aí, de repente, ele viu essa caixinha de fósforo, que estava no canto, que era um passarinho, pegou a caixinha, e são os fósforos que são rosa e com uma pontinha amarela, parece uma aderite de construção. É lindo. Aí ele pegou esse fósforo, riscou, acendeu, ficava segurando assim e começou a cantar Happy Birthday to You. E aí, sei lá, eu tinha acabado de fazer 30 anos, assim, era ou o dia anterior ou 2 dias depois, uma coisa assim. E aí ele cantava, o fósforo parava, ele punha no chão, aí ele pegava do fósforo e parava, e punha no chão. Aí terminou de cantar, aí eu falei, pra você essa caixinha de fósforo. Aí ele pegou e saiu correndo, um monte de meninas pela via, acendendo fósforo e aqueles pontinhos de luz assim. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tipo, o que foi isso? Assim? Aí eu mudei, meu aniversário agora eu comemoro 2 dias depois, porque pra mim foi um momento de isso que foi meu aniversário. Aí voltei, dei a caixinha de presente pros meus amigos e algumas eu fiz uns trabalhos usando essa caixinha laranja. Também é uma cor que faz parte. Tem seu Instagram, esse trabalho? Acho que tem, da caixinha. Eu acho que isso mostra pra gente, talvez, um interesse seu pelo descarte, que aí não é só o descarte material. Me parece que você tem um olhar para esse lugar do descarte, também para coisas que, para muitas pessoas, talvez serão desimportantes, né? Porque toda história que eu acho que o Juan traz, seja no trabalho dele, na exposição ou na vida, né? E na medida que essas coisas se confundem, é uma coisa muito rica em detalhes, é rica em minúcia. Acho que você tem esse cuidado, né? E eu acho que isso vai se refletir nesse interesse, né? De um olhar para o desimportante, aí seja no cotidiano, na vida, no que alguém disse ou deixou de dizer, numa mensagem que chegou e não foi respondida. E ao mesmo tempo numa coisa que você olha na calçada, o guarda-chuva em Bruxelas, a madeira não está feio. E aí eu acho que isso também faz a gente pensar uma coisa que foi conversada, né, da coisa que eu chamei de economia de gestos, né, de uma lida com esses materiais, né, os materiais que ele vai recolher, transportar, deslocar e fazer o gesto manual, né, de manufatura desta nova coisa. Me interessa por novidades, foi o que ele falou. Então acho que aqui na exposição a gente vê trabalhos, né, objetuais, onde me parece que o gesto implicado na matéria, ele é de alguma forma econômico, no sentido de que há um cuidado, ou mesmo um cultivo, um respeito pela uma memória do material, né? Um material que já vem com uma coisa escrita e uma outra coisa escrita em cima, vem com uma coisa. Outro dia eu falei para o Juan que eu senti que o trabalho dele era um pouco ascético, porque tem uma coisa que tem marca, tem ranhura, tem rasura, e me parece que isso interessa, né? Então, nesse sentido, um gesto econômico, disso que se mantém, né? E ainda reverbera, que é uma história ou uma memória do próprio material, do elemento, criando uma sobreposição com uma memória que é dele, porque essa é uma exposição absolutamente centrada na memória, ainda que uma memória que se atualiza através de um sonho, porque há uma cena, né, que organiza essa exposição, e isso fica bem evidente a partir da leitura que o Juan faz hoje, né, que é uma leitura muito a partir dessa cena sonho que ele tem, mas que é um sonho atrelado a uma memória calcada na história pessoal dele real.
acho que é interessante também, o que você mencionou, mas talvez para reforçar, o sutil é muito presente, assim, o seu olhar, mas também a forma que você manipula os objetos que você recolhe, sem foco na narrativa, necessariamente. Então, é realmente muito uma economia de gesto, eu acho que a gente compartilhou essa expressão também, e é deixar realmente a memória dos objetos também se expressar, sem for necessariamente a sua, embora a sua memória permeia todas as obras e o agenciamento delas. Eu acho interessante talvez você falar desse espelho aqui. Eu acho que não está mais agora sobre o passo dele, mas que é meio que essa ideia de memória também, que pode ser revelada por um som de vento, quando o vento passa. E aí o reflexo não fica mais tão visível assim. Essa coisa do espelho, eu comecei a pensar, na verdade, ano passado, quando eu fiz uma exposição aqui no prédio perto, lá no General Jardim, algum de vocês que eles trabalham. E foi uma coisa engraçada, que hoje a gente estava sentando para pensar o que eu poderia ler de introdução. E aí eu tinha 3 opções. Um era um poema, que é o poema que chama O Bom Choro, da Nick Giovanni, é uma poeta americana, que é o que originou esse trabalho do ano passado nesse prédio. Aí a segunda opção é um livro do Raymond Graver, que fala quando uma água encontra outra água. E a terceira opção era 11 horas. Aí decidi que às vezes eu vou fugindo e preciso me aterrar um pouco, aí eu vou ler 11 horas. E esse poema da Nick Giovanni, ele falava ela convoca as pessoas a escreverem sobre os sonhos que tiveram. Mas ao mesmo tempo eu gostei muito, na verdade, do título do livro, porque um bom choro é um pouco o choro do luto também, que você chora, é triste, você pensar que a pessoa se foi, mas tem um lugar de que, sei lá, você gosta, você ama essa pessoa, então é um bom choro também, é um choro de lembrança. E aí eu ia fazer essa instalação lá, e aí eu tenho uma coisa com os meus amigos que é assim, toda vez que me chamam numa exposição, se eu não conseguir ter nenhuma ideia, eu vou pegar um copo com água e vou colocar no meio da sala e vai ser isso o trabalho. E aí eu não quero falar mais nada sobre isso. E aí nessa coisa de ficar com essa coisa do copo, eu tava pensando em fazer uma coisa com café, não sei o que, eu já coloquei um negócio no café e peguei um objeto que eu tinha pego nesse prédio, que era um prédio que estava em obras, então tinha muito resto de coisas de cimento e tal. Aí eu inundei assim, aquilo esparramou no chão da minha casa, e aí fez aquela coisa com café, assim, eu falei, nossa, que bonito que é ver a água pela água. Enfim, e aí inundei o apartamento desse prédio e falei, mas só inundar, então eu vou trazer alguns elementos de forma que ficasse um pouco mais, como você falou, que o trabalho não é tão... Não, de não ser tão limpo, assim, de ter uma... Sérgio. Eu não queria que, porque o prédio já era muito assédio, né? Estava em construção, mas as paredes estavam todas, enfim, e eu prefiro esse espaço assim mais certinho. Então eu quis fazer o contrário, de tentar transformar tudo que eu colocasse ali numa coisa que não parecesse que era resto de obra. E aí eu usei aquela treliça de madeira de metal que está ali atrás, que era uma caçamba que estava em frente ao prédio, só que era um prédio do lado, que é uma coisa da USP, tipo a escola de sociologia, assim, que estava
é um prédio antigo, está sendo reformado, está sendo modernizado. Aí jogaram isso fora, aí eu peguei e pendurei isso no meio da sala. Isso ficava girando, né? Rotacionando então o tempo. Ali já parece que anunciou essa ideia do tempo. E nas paredes, para tampar os pontos de tomada, tem problema com tomada, eu peguei umas telas em branco, porque na noite, antes de fazer esse trabalho, eu tinha sonhado com meu pai. E foi o primeiro sonho que eu tive com meu pai que eu me conectei ao presente. Eu estava contando uma história da minha vida de agora, porque o sonho de luto passa por um processo, pelo menos o meu, que no começo você sonha que a pessoa não morreu, aí depois de um tempo você sonha coisas fantasiosas, coisas que você viveu com essa pessoa, mas nunca tinha acontecido de eu sonhar e contar uma coisa agora da minha vida. E aí eu contei o fato da minha vida e anotei nessa primeira tela o sonho que eu tive. Aí no dia seguinte eu cheguei com uma pilha de telas e fui atrás de quem trabalhava nesse prédio e pedi para cada um anotar o seu sonho. Então em volta desse espelho d'água ficavam esses sonhos das pessoas que trabalhavam no prédio. Aí quando eu fui montar aqui essa exposição, tinha uma coisa que o espaço é muito grande, aqui tem quase 100 metros quadrados, e uma dificuldade técnica de que o meio é meio difícil pendurar o trabalho e tal. Eu falei, como que eu vou ocupar esse meio? Aí fiz, porque também eu percebi que essa coisa do sonho, no sonho o meu pai é muito real e eu consigo sentir a altura dele, consigo ver o olho dele, e enquanto eu não estou sonhando, faz mais de 10 anos que meu pai morreu, a imagem do meu pai é muito uma coisa bem etérea, assim, tipo, é quase um vulto, não lembro do meu pai quando eu estou acordado. Então a ideia da água também era isso, que era uma coisa que está se evaporando. Então aqui, onde a gente está, tinha uma lona preta, de plástico. Então a hora que a ideia é que essa água ficasse evaporando durante o tempo da exposição, para que a hora que ela não tivesse mais água, ela já não está refletindo mais nada. Então esse espelho vira só a ideia da coisa. E também ia fazer com que todas as obras que estão em volta, você conseguisse ver elas de uma outra forma. Que o sonho tem esse outro lugar, que a coisa é meio desfocada, não tem tanta luz, você vê a coisa meio mexendo, a água se move um pouco. E aí foi isso. Muito interessante que além da memória, tem essa ocupação com o vazio, né? Tanto do método da memória que se esfarela, como um espaço mesmo. Sim. Porque você sempre acaba pensando no espaço também. Ou dentro de um conjunto de material, uma delimitação material ou expandido. Na real, os dois. E além disso, eu acho muito generoso, porque o seu trabalho é realmente uma troca, não sei. Você dá umas chaves muito íntimas. Eu acho que é o papel da arte, assim, e da curadoria também, de ali, continuar essa cadeia de trocas. Mas eu acho que seria interessante ouvir vocês. Eu fiz uma pergunta mais porque no começo dessa discografia, eu estava nesse espaço. E a primeira coisa que eu chamei a atenção quando eu cheguei foi exatamente aquele detalhe do chão, e depois o Juan comentou que não era trabalho, era uma coisa que o detrito de uma outra desmontagem que teve aqui, que ele acabou incorporando, mas não era o meu trabalho. Mas eu fiquei pensando muito nessa questão discográfica, muito da própria esse relógio, esse reflete também com o pelo que ele cria, desenho, assim, que eu achei bem interessante. Você vai ver mais de vocês mesmo sobre como funcionou. Assim, se for uma coisa mais afetiva mesmo,
dos próprios trabalhos, escolher o lugar deles, a gente sabe que às vezes acontece isso, né? A gente chega com tudo na cabeça, mas na hora da montagem, né? Se dissolve totalmente. Foi bem sentimental, né? Foi um tira-bota, né? A gente fez algumas tentativas. O primeiro trabalho que a gente trouxe primeiro todos os trabalhos para cá, mas em primeiro lugar que a gente tinha certeza era aquele trabalho que tem essa caixinha dourada. Que a hora que a gente colocou, é isso, ele tem essa luz que vai mudando ao longo do dia, mas ele criou uma coisa assim. Nasceu dali, né? A exposição começou ali. Foi o primeiro trabalho que a gente colocou. Aí depois vai puxando, então. Pode falar depois. Eu só acho que talvez seja generoso botar um ponto para quem está visitando a exposição hoje, se vocês realmente entenderam que aqui tinha água. Sim, esse trabalho teve que sair por questões eu achava sanitárias. Por conta da dengue e tal, teve que ser tirado. Estava falando. E aí também eu falei dessa exposição porque isso, eu utilizei esse recurso, aquele negócio que não tinha essa mangueira, era uma coisa vazada, mas lá como era um site específico, você desmonta e guardei esses objetos, mas não vou remontar de novo esse trabalho. E aí fiz isso com essa mangueira de incêndio, que é uma coisa também, tem essa coisa da água. Acho que o conjunto de trabalhos que veio para cá, né, quer dizer, tem um primeiro conjunto de trabalhos muito volumoso, que ainda era uma situação de ateliê. Aí há uma primeira edição, né, um corte. Muitos trabalhos vêm para cá, muitos trabalhos voltaram. Então, na verdade, a edição, né, enxugou bastante. Eu acho que a questão afetiva foi forte, mas pelo que eu me lembre, havia também uma preocupação de criar uma questão cromática que fizesse sentido. E até nisso eu acho que há um gesto econômico, né? Porque eu acho que há pontos, né, de luz. Tem aquela parede que a gente privilegiou o branco, tem esse trabalho nessa coluna ali, tem uma coisa branca também. E acho que interessou, né, criar aquele ponto laranja, interessou trazer aquele que puxa para o amarelo ali, me interessou um pouco isso. Isso que você falou, Guilherme, eu acho que é realmente a ideia, né? O trabalho que intitula a exposição, aquele às 11 horas, é uma espécie de, né, ponteiro, tem esses padrões circulares, criando um número 11 e ficar ali no alto, eu acho que era muito simbólico, né? Então acho que a dimensão... É bem doméstico, né? A gente fica em cima das bordas da cozinha, geralmente... Eu tenho uma pergunta, então, quer dizer, na verdade já estou deduzindo a resposta, mas você não faz, então, o planejamento, né, prévio, você vai entendendo na... Aliás, vocês vão juntos, né? Pelo que eu estou entendendo. O processo é um planejamento muito... Tipo, a maquete, ou Até nada disso. teve a maquete, mas... Tem? Não teve uma maquete. Mas aí mudou tudo. Não, teve a maquete no espaço, mas eu fiquei olhando pra maquete. Exato, às vezes é isso, você faz, planeja, chega no espaço, não. Mas aquele sempre teve um lugar dele garantido. Tá. Mas você falou uma coisa curiosa, porque pra mim também essa mudança de abandonar, não abandonei a arquitetura, mas de não ir pra frente com a arquitetura, tem um pouco esse lugar assim, de projeto. Eu não gosto muito da ideia de projeto, eu não gosto muito da ideia de planejar ou desenhar, fazer um croquis, de pensar uma pintura antes, esboço, a ideia do esboço. Porque eu acho que o trabalho vai acontecer assim, tem muito essa coisa da mão ali, então aquilo ali foi tramado, mas eu não pensei no caderno, enfim. E aí a maquete também, mas eu sempre faço a maquete, fico olhando para a maquete, mas ela não diz nada, eu tenho uma dificuldade, porque é uma dificuldade, mas não é também, sabe? Estudei para isso, olho, entendo mais ou menos, tinha essa noção do tamanho que precisava das coisas, que dava para o tamanho que seria ideal, assim. Mas na hora você chega e faz, é tudo diferente. É muito bom que seja assim, né? Não sei, eu sou suspeita porque eu tenho muito essa questão, porque minha formação é arquitetura. Então,
você não determina os lugares, eu acho que é uma forma de você entrar e sentir esse espaço como que ele vai ser. E daí depois é um pouco parecido. Vai pelo espaço com o olhar ali, E depois, quando chega, ele já fica mais fácil de você. Acho que é um pouco o processo da sua obra mesmo. Os objetos que você encontra, depois você cria uma relação com eles, para depois, porque eu vejo o Juan fazendo um trabalho muito rápido, tudo ele quer fazer rápido. É porque eu acho que, quando você observa muito, o processo do fazer parece que me engana, mas ele é rápido, porque o encaixe é evidente também. E como ele não manipula muito, você não manipula muito os objetos para criar a obra, já está tudo ali. Então, a sua mão é mais silenciosa, mesmo, de alguma forma. Hoje a gente está muito. Não gosto de coisa que dá trabalho. Você tinha uma pergunta? Eu tenho algumas coisas, mas eu sempre formular de maneira clara. Com o risco, inclusive, de não conseguir aqui, os psicólogos ali na obra, nas duas esferas. Eu conheço um ano que nunca fui saber como era artista, né? A gente tem uma relação muito depois de artista, eu achei uma coisa muito interessante. E tem um monte de figura de formulação. E aí apareceram algumas palavras aqui que me chamaram a atenção, e a coisa do afeto e a coisa do amor. Essas duas palavras são importantes. Eu sei se é isso aqui, o artista ele não sabe quantos anos ele tem até hoje. E às vezes eu achei que eu preocupo mais com isso do que ele. De querer saber que ano exatamente ele nasceu, o que aconteceu, e eu vejo muito isso nessa obra. É uma obra que ela tem muitas coisas do mesmo dele. E aí o afetivo fica muito firme, né? A gente percebe esse afetivo, a palavra afetivo é muito interessante, porque existe uma memória, e a memória ela é impossível, mas ela tem uma série de. A memória é uma linha ao mesmo tempo. Só que eu vejo só muito mais teorizado do que afetivo. Porque o Anderson, ele é muito brasileiro. E aí eu cometo o crime de tentar trazer obras de fora dessa exposição, mas existe um merecimento de do trabalhador. Existe uma outra de que ele foca muito no trabalho dos trabalhadores de Brasília, as fotos dos trabalhadores, pesquisa que ele fez. Então, por que o interesse pela construção, pelos materiais da construção civil? O que está por trás desse interesse de fato? Existe também de fato esse afeto quando você muito brasileiro, muito trabalho. Esse trabalho que construiu o Brasil, que constrói o urbano. Quando ele falou que nós temos uma coisa do urbano, ele trouxe de uma determinada forma. Eu gosto dessa coisa do urbano porque eu vejo as pessoas trabalhando. Então tem a coisa do trabalho também. E por mais que o romance fala tão preguiçoso, nós não gostamos de trabalhar, são obras que trazem uma grosseria, talvez, uma coisa assim, da força mesmo, a pedra quebrada, o amortecido, a construção civil, a coisa que foi descartada, existe essa coisa que eu acho muito forte, muito poderosa ao mesmo tempo. E isso leva muito mais para o outro lado da visão turística do que necessariamente uma visão afetiva. E aí talvez a coisa aqui esteja, tenha um linear que talvez o artista tenha essa coisa, a turística ser afetiva. Porque eu estou preocupado com as coisas do cotidiano, pensando sempre que existe trabalhador, no converso com ela, sempre aparece coisa do salário mínimo, né? Do valor de fato, isso está atrelado às ideias que ele está fazendo isso, uma coisa na porta, ou por aqui, ou pensar na outra obra, pensar o trabalhador que construiu o Brasil. Isso é muito interessante. E aí eu não consigo formular. Eu não sei dizer se você precisa sentar aí na frente de você e falar, não, é assim, a obra dele é assim, sabe? Eu saberia apenas fazer tópicos, eu imagino isso, e eu acho que eu não preciso quanto a data de aniversário do artista, sabe? Ele não sabia a data exata que ele vai ser, nós também não sabemos, esse desprendimento, eu acho que tudo isso transmite uma força dele, porque é afetivo, mas ao mesmo tempo existe uma visão que para mim é muito crítica de tentar entender o que está aqui, a maneira do todo, o que ele constrói como artista, o que ele constrói como cidadão, a outra obra dele que é o Vai Brasil, que é uma coisa feita de lixas, de lixas estragadas, inclusive, ela roda, uma coisa muito
Eu acho que ele é muito brasileiro, em algum sentido, por exemplo, ele só ouve música brasileira, é verdade. Mas a produção, eu não sei. Em espanhol. Tem um pouco de francês. Mas eu acho que para se eu queria aquela coisa política, eu acho que sim, né? Eu acho que você deveria falar sobre isso com uma sociedade. Porém, existe de fato um trabalho, só que cada exposição eu acho que ela tem uma leitura. Aí essa exposição focou mais no campo da memória. Então, eu acho que é um pouquinho isso, mas tem um material afetivo. Então, mas eu acho que em nenhum momento, eu posso estar errada, mas eu acho que em nenhum momento a gente disse que a obra é afetiva. A gente falou que o afeto é um vetor importante na produção. Eu faço a hipótese de que a palavra política não aparece porque ela parece embutida, porque eu acho que a questão do afeto pode ser política. Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala. Você falou o que tem por trás. Aí vou dar uma opinião que é muito pessoal, não é o Luan, sou eu, Daniela, como curadora. Não sei. Talvez a obra seja tudo. Eu não sei o que tem por trás. Eu acho que a cena é a coisa. Por trás vai ter um ator sem maquiagem. A vida interessante é que tem muitas câmeras, né? O interessante de uma obra é a gente ter várias leituras, tantas leituras que tem pessoas olhando para a obra. Eu acho que é bem interessante também na apropriação de objetos descartados é que eles remetem a memórias de muita gente. Então é uma possibilidade de identificação de apropriação maior também. Familiaridade, né? Então, eu acho uma forma de abordar a questão da alteridade, que pessoalmente também me como curadora, é um tópico que me interessa, como sujeira, a questão do deslocamento, mas eu acho que a apropriação de objetos ela permite tantas leituras no contexto da história, do objeto, do que se passou na rua, de onde vem esse objeto, qual foi a história da pessoa. Eu acho que é interessante sempre deixar, né? Eu acho que o que tem de assim, acho que o político ele foi se manifestando de questões diferentes, assim. Acho que eu não ia falar um pouco de como eu comecei, mas acho que eu vou falar, acho que faz sentido para fechar melhor isso. Eu comecei acho que sempre pintei e tal, mas eu acho que quando meu pai morreu, em 2011, eu comecei a pegar coisas na minha casa que eu tinha e comecei, sei lá, pintar, tinha piso que tinha sobrado da obra. Então eu peguei essa tinta óleo de pintar portão e fiz umas pinturas. Tem um trabalho que é com madeira e prego, eu fui pregando, escrevendo uma música, apesar de só ouvir música brasileira. Eu gostava muito do Pink Floyd quando era mais jovem, e um dia meu pai chegou em casa, eu estava ouvindo um LP do Wish You Were Here, e eu estava deitado em cima da peixe, meu pai deitou nos anéis do mês, ficou ouvindo aquilo, e ele falou, nossa, eu adoro essa música. E aí eu escrevi Wish You Were Here com aquele prego, uns pregos grandes, uma madeira assim, e aí parecia que eu queria, esse ato de ficar batendo o prego, era uma coisa de impor uma força, mas não queria ler, fazer uma coisa rápida, demorou, enfim. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu lembro que eu comprei uma tela, comecei a pintar e tal, aí depois eu falei, nossa, tá tudo errado. Não estou me conectando muito com isso. Porque lá na minha cidade não tinha lugar que vendia tela, não tinha lugar que vendia tinta. Sei lá, a primeira pintura que eu fiz na vida foi porque meu pai foi para uma outra cidade, comprou uma caixinha de guache
chegou em casa com a caixinha, eu falei, comprei, eu acho, um pincel, mas não achei tela também, na cidade que eu tava. Mas queria que você pintasse minha camisa. Meu pai Aí eu falei, pai, mas eu não sei desenhar. Até hoje eu não sei desenhar, não faço nada figurativo, porque eu não desenho. Aí eu falei, vamos tirar cola. Aí a gente pegou uma revista assim, que tinha uns bichos e tal. Aí ele foi escolhendo que bicho que ele queria pra colocar na camisa. Peguei papel carbono e ele foi fazendo ali e tal, e depois eu só contei, eu fiz só o colorista daqui. E pediu para escrever uma frase que é assim: a minha casa é o mundo. Imagina meu pai me fazendo uma ideia de quem era o Hélio de Seca. Mas é porque meu pai vivia em muitas cidades diferentes e tal, não parava na casa, então a casa dele realmente era o mundo. E ali eu entendi que, para mim, depois, quando eu vim para São Paulo, de que eu precisava trabalhar com coisas que, se eu morasse em Poção das Pedras, eu conseguiria produzir também. Então, acho que o político trabalha assim. O primeiro eu quero trabalhar com coisas que eu posso fazer em qualquer lugar. E a segunda coisa, que eu até contei para a Marina semana passada, é que quando eu vou comprar uma coisa, eu sempre faço um cálculo. Multiplico por 10, sei lá, tipo, vou comprar 10 coisas que isso vai custar tanto o trabalho. Porque o trabalho também não pode custar caro. Porque se você entende que a arte é tão democrática, tão plural, não sei o quê, eu acho que também tem um pouco esse lugar de eu querer que as pessoas olhem para aquilo e falem, isso eu também consigo fazer. Eu consigo comprar um monte de prego e colocar numa tela. Então, eu acho que é esse lugar. E se comprar tela, que seja a tela, que é aquela tela, que é a tela mais barata que tem. Que é a que tem grampinho lá. Então, eu acho que tem um pouco esse lugar. Assim, eu não quero fazer nada que tenha custo. E aí, no começo, as obras tinham o preço do salário mínimo. Quando eu cheguei, eu falei, quanto custa isso aqui? Um salário mínimo. Um salário mínimo meio, 2 salários mínimos. Aí depois, sei lá, abandonei um pouco isso porque eu não quero também não quero ser um artista panfletário. Não acho que a política tem que vir como a primeira coisa, mas isso sempre foi uma coisa que pra mim era importante eu saber, não o outro saber. Assim, eu sei quando eu paguei nessa caixinha de giz, eu sei quando eu paguei nessa tela, quando eu paguei nesse prêmio. Não é o prêmio mais caro que tem no Herói, é o prêmio mais barato que tem. Então, acho que isso, penso isso. Algumas perguntas? Quer adicionar alguma coisa? Acho que, se tiverem comentários, críticas, questões, provocações, deixa eu valer. Provocações é bom. Adorava provocações. O que há por trás? A obra é tudo? Então, perguntaram isso, né? Não, a gente falou assim, que as legendas ficam todas na lateral. Porque, apesar de ser afetivo, de ser minha vida, não sei o quê, eu não acho que, apesar de escrever muito também, eu acho que a arte ela tem esse outro lado. A pessoa pode olhar e pensar na vida dela, então ela não se encerra no que eu acho que tem que ser. Né? Aquilo é uma bandeira que está escrito coração no coração, mas pode ser o seu coração, o coração de alguém, não sei. Até foi curioso, né, que a gente contei um casinho, gente, assim, veio da exposição, tirou foto, uma selfie pra mandar que tinha vindo da exposição com essa bandeira de fundo. Aí pensei, olha, é o coração do meu pai, mas se você acha que é o seu coração do meu coração, tudo bem. Mas não é mesmo. O meu coração tá lá atrás, tá cheio de fé. O coração do outro, né? Não é nem desse que eu falo, é um outro, né? O Lelé de trás. E é isso, mas tudo sobre meu pai também.
para meu pai, minha relação com a vida e com... É como a arte pode traduzir coisas que palavras não conseguem levar para o mundo. E como a gente tentou traduzir